Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de vocês hoje também. Hoje estamos aqui para falar a respeito de uma mensagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 em diante, que relata Jesus no Getsêmani. Aquele momento que a gente já sabe que Jesus foi orar no monte e ele se sentiu muito angustiado e orou ao Pai pedindo que, se fosse possível, que fosse passado aquele cálice, ou seja, que pudesse ser diferente, que ele não fosse entregue à morte, para que a humanidade fosse salva através da morte dele. Se pudesse ser diferente, passar esse momento dele, porque estava muito angustiado. E a própria palavra diz que Jesus, quando orava, o suor dele se transformou em gotas de sangue. Mas não é especificamente isso que eu quero tratar nessa mensagem hoje. Eu quero focar no fato em que Jesus, quando foi orar, pediu que Pedro e os filhos de Zebedeu, João e André, ficassem com ele para vigiar, para estar vigilante com ele naquele momento. E foi exatamente o contrário que aconteceu. Eles dormiram, estavam carregados. É engraçado que essa mesma mensagem que é relatada por o Evangelho de Lucas diz que os seus olhos estavam carregados de tristeza. Então, eu quero focar isso nesse dia. Por que Jesus foi orar, chamou os discípulos e eles não conseguiram ficar vigiando, acordados, e dormiram? Então, diz assim no versículo 40: e voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem, o que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, vigiar é estar acordado, desperto, bem consciente do que está se passando, atento aos acontecimentos ou o que pode vir a acontecer, vigiando. Nós sabemos que pessoas contratam, empresas contratam vigias para ficar guardando ali o patrimônio daquela empresa dia e noite, para que não sejam surpreendidos com um ataque de criminosos. Então, aquelas pessoas que estão ali naquele posto de vigilância estão para guardar, estar atento a tudo que se passa, o que acontece. Então Jesus chamou eles para estar, os discípulos para estar com ele, para estar atento, não para dormir, mas eles dormiram. E aí Jesus diz essas palavras: não podem velar comigo? Estar junto comigo nesse momento de aflição? Jesus diz que deve-se vigiar, estar atento e orar. Orar está ligado com o Pai em todo o tempo. Paulo diz que devemos orar sem cessar. Esse orar sem cessar é estar vigiando, acordado, ligado a todos os acontecimentos e diretamente íntimo com o Pai em todo esse momento de vigilância. Isso é oração. Falando com Deus, meditando nas coisas de Deus, percebendo os acontecimentos e encaixando todas as palavras de Deus em todos os acontecimentos. Isto é estar orando. Então ele vai dizer que não, para que não entre em tentação. Quando não há vigilância e quando não há a oração, há a tentação. E a tentação é
a especialidade do nosso inimigo, do inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Ele é o tentador. Então, quando ele se aproxima de pessoas que estão dormindo no sentido espiritual, não estão acordados espiritualmente, nem estão em contato direto com o Pai em todo o tempo, eles não estão vigiando, então eles estão dormindo. Então, o tentador vem até esta pessoa e começa a lhe falar, propõe um diálogo, talvez, para compararmos, o mesmo diálogo que Eva teve com a serpente. E ali foi enganada. Ela não estava vigiando e nem orando, ligada com Deus, mas dando ouvido à tentação, até que sucumbiu à tentação. Então, Jesus está dizendo que é o mesmo caso. Ele está ali orando. Jesus não chamou eles para orar com ele, porque aquela causa era específica de Jesus. E ele pediu para que vigiassem. Por que Jesus disse que já vigiassem? Porque ele sabia. Ele termina esse capítulo, esses versos, dizendo: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Jesus já sabia de tudo que acontecia, os discípulos não. Então Jesus estava, vai vir. E eles estão dormindo. Jesus termina dizendo, levantem, vamos embora daqui, porque já vem o traidor. Ele se aproxima. Então, o que nós podemos entender disso? Pessoas estão vivendo com Cristo sem vigilância, atenção para o que está se passando ao redor dela e até com ela mesma, e não oram, não estão ligados a Deus, e a tentação vem sobre a vida dela, e Jesus diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora, qual foi a manifestação para Jesus dizer que a carne dos discípulos estavam fracas? Eles estavam carregados de tristeza, eles estavam dormindo, cansados. O cansaço é uma manifestação natural do corpo. Você acorda, chega no final do dia, está cansado do dia que você passou. E você precisa dormir para descansar o corpo. Então, Jesus está dizendo que o espírito está pronto nesse sentido. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo natural e no mundo espiritual. A palavra de Deus nos mostra isso. Todos nós somos capazes de estar atentos e vigilantes a tudo isso, porque não tem nada de diferente que está acontecendo hoje que já não aconteceu antes e que Jesus não havia dito que haveria de acontecer. Mas para os que dormem, não faz a menor diferença, eles não estão aí, porque eles não estão em estado de vigilância. Então, eles estão suscetíveis à tentação, e a tentação vai fazer com que eles durmam, desliguem das coisas espirituais. Por isso Jesus disse que o espírito está pronto, porque sabe de todas as coisas, mas a carne é fraca, porque ela está em estado de dormência. Jesus vai de novo, e indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faças então a tua vontade. Pois bem, Jesus aqui está dizendo: não tem jeito. Então, Pai, vai ser do jeito que o Senhor disse que vai ser. Jesus aceita. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Olha, talvez quando Jesus despertou a Pedro e disse para ele a primeira vez, por que ele não pode ficar acordado? Talvez Pedro se sentiu meio triste. Talvez Pedro queria continuar acordado, mas não foi possível, foi vencido pelo sono. Engraçado que todas as vezes que nós nos propusemos a ler as Escrituras Sagradas, a primeira coisa que acontece com a gente é o sono. Normalmente, vocês devem saber exatamente o que eu estou falando. Você se propõe a ler as Escrituras no dia de hoje, bate aquele sono. Você estava completamente esperto, mas quando você começa a ler, vem o sono. Por que será?
É porque o inimigo, o tentador, está tentando frustrar a sua ação. Vigilância, conhecimento da palavra de Deus, e automaticamente você está em contato com Deus em uma oração silenciosa, em espírito. É por isso que é essa tentação de um sono pesado. Foi o que os discípulos sentiram. Então, isso é comum. Todas as vezes que nós tentarmos ligarmos a Deus, a tentação virá sobre nós. E quanto mais a oração. Por isso é que é muito fácil encontrar pessoas que não têm disposição para a oração. Logo se cansam, se enfadam. Fala, olha, hoje nós temos uma reunião de oração na casa do irmão, da irmã. Não vai ninguém. Aquilo é muito cansativo. É muito chato às vezes. Fica falando. Não, isso é porque é uma fraqueza da carne. Porque se orar, vai ser fortalecido no espírito e no corpo. Mas o tentador está agindo de uma maneira sutil que as pessoas nem percebem o que está acontecendo. É uma guerra espiritual. O espírito contra a carne. Essa luta até o fim da nossa existência nessa terra. E nós vemos que o engraçado é que quando pegamos para ler as escrituras ou vamos orar, não estamos nem um pouquinho cansados, nem um pouquinho desanimados. Mas é só a gente começar essa prática da leitura e da oração, dá um sono, um desânimo, e quando a gente sai dali, todo aquele cansaço, aquele sono desaparece. É interessante. Então Jesus foi de novo orar a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dorme agora. Essa é a parte mais importante, que eu quero focar com vocês. Dorme agora. Repousai, e eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Ou seja, vocês não podem fazer mais nada. O que eu orei com o Pai, Ele disse que não iria mudar nada. Ia acontecer exatamente então. Vocês não têm mais nada a fazer. Vocês não têm como impedir esses acontecimentos. Então vocês durmam. E o que eu quero trazer para a gente hoje? A palavra de Deus, Jesus disse, eis que cedo venho sem demora. E que nós devemos estar vigiando até esse dia da vinda de Jesus. Que nós devemos estar praticando a oração. Ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem vem, Maranata. A nossa oração é venha Senhor. Mas muitos estão dormindo. Dormindo em estado de dormência na sua igreja evangélica, na sua vida pessoal, familiar. E não estão em contato com Deus, estão dormindo. E o tentador está bem acordado, soprando-lhes palavras aos ouvidos que verdadeiramente até estão convencendo a muitos cristãos de muitos enganos e mentiras. Quando Jesus diz dorme agora, não tem mais o que fazer. E isso é exatamente o que Jesus está dizendo quando se der na vinda dele. No dia da vinda dele, não há o que fazer, gente. O que tem que ser feito agora. Vigilância e oração. Busca de Deus. Não dormir. Não estamos aqui como igreja para estar dormindo de olhos fechados, acomodados, como muitos estão dentro da sua igreja evangélica. Preparar a sua cama lá dentro. Deitados em berço esplêndido na igreja evangélica. Dormem acerca do que acontece em sua volta. Estão lá todos os cultos, mas não percebem o que está acontecendo em sua volta. E aí Jesus diz, quando vocês acordarem será muito tarde, não há mais o que fazer. Portanto, Jesus está dizendo, levantem-se, partamos porque eis que é chegado o que me trai. Quando o anticristo vier, porque ele vem antes de Cristo, do Salvador, o verdadeiro Deus. O anticristo vem como se fosse Deus, o Salvador. E as pessoas que estão em sono profundo, quando despertarem, é este o Salvador. Israel está nesse caso.
E muitos cristãos pelo mundo afora estão assim também. Por isso que Jesus advertiu que quando surgir, ele está aqui, está ali, não vá. Porque se possível for, enganará até muitos escolhidos. Então, quem vem antes, Jesus diz, olha, levantai-vos porque eis que é chegado o que me trai. O que vem antes dele, que vem trair a nação de Israel e o mundo com o engano, é o anticristo. E quem está orando, vigiando e orando, está muito atento a esses acontecimentos. Que tudo que acontece hoje é um preparo para o surgimento do anticristo. Mas incrivelmente, irmãos, amigos, muitos não estão nem aí para isso. Nem sabem que isso vai acontecer. Mas vai acontecer, e quando acontecer serão enganados. Porque estão dormindo, não estão vigiando nem orando. Não vão saber reconhecer quem é esse personagem. E aí, não há mais o que fazer. Serão enganados mesmos. Mas quando o verdadeiro Cristo vier, os salvos serão retirados dessa terra. E muitos naquela hora vão acordar porque vão ver. Porque está escrito que todo olho verá. Apocalipse 1:7. Até os que os transpassaram. Então, quando as pessoas virem Jesus surgindo e levando a sua igreja, elas se desesperarão. Por que eu não acreditei? Por que eu me permiti ser enganado? Tarde demais. Porque Cristo levou a sua igreja e quem ficar realmente estará condenado. Então, é uma mensagem de despertamento. Olha tudo o que está acontecendo em nossa volta. Olha a situação no mundo, olha a situação no nosso país. Tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. O falso Deus. Então, amigos e irmãos, prestem atenção, despertem, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus liberta. Veja se você está realmente lúcido, vigiando, é conhecedor do que está acontecendo na sua vida e em sua volta. Porque se não estiver, desperta, porque ainda dá tempo. A nossa mensagem é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino dos céus está no meio de nós. Agora, se as pessoas não quiserem, rejeitarem esse reino de Deus, deixa elas dormindo. Não há o que fazer. Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela nossa casa e pela vida dos irmãos que compartilham palavras de vida e de arrependimento para os que estão na prática do erro, que estão contra Deus. Porque esses mostram que estão vigilantes, vigiando e orando em contato com Deus em todo o tempo, para fazer com que outras pessoas despertem. Mas se elas estão tão carregadas de tristeza, elas estão deixando de aproveitar muitas coisas, de aprender muitas coisas em Cristo para ser usadas para o benefício de outras pessoas, até na sua própria família, nos seus vizinhos, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Portanto, essa mensagem é muito importante para os nossos dias. Orar, vigiar e orar. Porque nós não sabemos o dia em que o nosso Salvador vem, mas que Ele vem. Que isso possa ser um despertamento para a sua vida hoje. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que essa mensagem chegue ao coração daqueles que realmente querem um compromisso contigo. Obrigado por tudo, glórias a Deus para sempre. Aleluia.